Vamos continuar nosso curso de Word e essa é uma aula muito importante que é uma dúvida que muitas pessoas têm e você vai precisar bastante atenção para entender direitinho como funciona. É bem simples, tá? Mas requer realmente um pouco mais de atenção. Nós vamos fazer nessa aula, nós vamos colocar cabeçalho no nosso documento de forma que a numeração de página fique diferente em determinada página, iniciando em 1 lá na página 4. Como assim? Vamos dar uma olhada nesse documento. Simulei aqui um trabalho acadêmico. Então a gente tem uma capa, eu fiz uma criação de uma capa, aqui eu quebrei uma página, na segunda página eu fiz uma contracapa, quebrei novamente a página, nessa outra eu simulei um sumário e eu estou começando o meu texto aqui já na página 4. Então qual que é a ideia aqui? É que a numeração comece nessa página 4. Então eu quero que aqui seja a página 1, ignorando a numeração nessas 3 primeiras páginas. Ok? Então olha só, se eu vier no meu cabeçalho simplesmente colocar o número de página no início da página aqui, ele vai colocar o número 4 e as de cima todas vão ter também o número de página. Isso é normal, porque todo cabeçalho é repetido em todas as páginas. Ah, mas eu não quero na capa. Se eu vier e simplesmente deletar, todos os outros também serão deletados. Então o que a gente vai fazer para resolver isso? É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula. Então nós vimos que quando a gente precisa de configurações diferentes, a gente precisa de quebrar seções, tá lembrado? Então nesse documento a gente vai quebrar uma seção onde a gente precisa dessa configuração diferente. Então se eu quero começar a numeração nessa página e nas de cima eu não quero nenhum tipo de número de página, eu vou ter que quebrar a seção depois desse sumário, deixando o restante do documento numa seção número 2, ok? Então eu vou vir aqui, se eu marcar aqui o meu botão mostra tudo, eu vou ver que eu tenho uma quebra de página aqui, eu vou deletar essa quebra, e aqui, em vez da quebra de página, eu vou colocar uma quebra de seção. Então vou lá no meu layout, quebra de seção para a próxima página. Beleza, o efeito foi praticamente o mesmo, né? Eu joguei a aula de informática aqui para a página 4. E agora eu vou querer trabalhar esse cabeçalho. Então, quando eu dividir em 2 seções, se eu clicar aqui no meu cabeçalho, eu vou perceber que aqui, ó, é o cabeçalho da seção 2. Na parte de cima, cabeçalho da seção 1. Porém, esses cabeçalhos ele ainda estão vinculados. Então, tudo que eu colocar aqui agora, ele vai aparecer no cabeçalho de cima também. Né? Se eu olhar aqui no cantinho, ó, eu tenho essa mensagem aqui, mesmo que a seção anterior. Indica que o meu cabeçalho dessa seção é idêntico ao cabeçalho da seção de cima. Então, qualquer alteração em qualquer um deles vai influenciar no documento inteiro. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é tirar esse vínculo dos cabeçalhos, tirar essa mensagem. E para fazer isso, eu tenho um botãozinho aqui, que quando eu estou editando o cabeçalho, ele aparece, que é um vincular ao anterior. Então você vai ter que acionar o cabeçalho na seção 2 e clicar nesse botãozinho que vai estar ativo, vincular ao anterior. Quando eu clico nele, ele simplesmente desvincula um cabeçalho do outro. Aquela mensagem que estava aqui não existe mais. Ó. Então, a partir daí, o meu cabeçalho ele fica independente da outra seção. Então, esse botãozinho agora fica ativo. Se eu quiser vincular ele novamente, eu posso clicar. Mas eu não quero, eu quero justamente esse livre do outro. Tá? Então, agora sim, eu vou colocar a minha paginação. Então, eu vou lá no número de página. Vou colocar no início da página e vou pegar esse número de página aqui normal, sem formatação, e vou inserir. Ó.
Beleza, inseriu aqui o número e na de cima não tem nada. E nenhuma das outras, ó. Ele está começando a numeração agora, então na página 4 como eu queria. Porém, não é exatamente o que eu quero ainda. Além disso, eu quero que essa página 4 ela seja página 1, não 4, que o documento comece a numeração aqui. Então, o que eu vou fazer para isso acontecer? Eu já inseri o número, eu posso selecionar, venho de novo em número de página e utilizo a opção formatar número de página. E aqui eu posso definir como que eu vou começar essa numeração da seção anterior, que é o que está ativo, né? Continuando a numeração da seção de cima, ou eu posso iniciar uma nova numeração a partir do número que eu defini aqui, no caso, a partir do número 1. Então, eu vou iniciar em 1 e vou clicar em OK. Então, essa minha página já passa a ser número 1 e as demais vão obedecer aí a mesma ordem. 2, 3 e assim sucessivamente até o fim do nosso documento. E se você olhar lá em cima, você vai ver que tanto a capa como a contracapa e como o sumário não tem nenhum tipo de numeração. A numeração começa no 1 e na aula de informática aqui da forma que a gente queria. Então, assim, não é difícil, é bem simples. O segredo todo está em você quebrar a seção no local correto, editar aí o seu cabeçalho ou o rodapé onde você vai colocar o número e desvincular esse cabeçalho da seção anterior. Quando você faz isso, você pode inserir o número de página normalmente e aí basta você formatar o número de página para iniciar no número que você quiser aí no caso. Bem fácil, não é? Parece complicado, mas não é. Praticando, você vai tirar isso aí de letra, tenho certeza. Aproveite esse conhecimento que vai ser muito útil para você, principalmente para quem faz faculdade, para quem faz pós-graduação, né, que faz trabalhos acadêmicos, vai usar isso com toda certeza. Um abraço, vamos aí partir para a próxima aula.